como nós temos uma formatadora lá de franquia, né? Não tem alguns passos e tem mesmo um checklist lá para a gente avaliar se um negócio é franqueável, chama análise de franqueabilidade. Então, replicar é a essência do franchise, tem que ser facilmente replicável, tem que conseguir manter o padrão. O insight foi principalmente a dor dessa prestação de serviço, né? Porque empresas de qualidade nesse segmento são pouquíssimas. Aqui em São Paulo. Aí você expande. Deixa eu ver um pouquinho aqui, Belo Horizonte, vamos ver em Minas, vamos ver Salvador, Bahia. E aí você começa a olhar os estados, todos eles são carentes de mão de obra. Todos eles são carentes de empresas especializadas no segmento. Nós criamos um projeto com público-alvo definido, que são engenheiros civis ou arquitetos. Por quê? São profissionais que estão no segmento, que é um segmento muito específico. Então, se a pessoa está dentro desse segmento, fica um pouco mais fácil. Pessoal, está começando mais um Repeat Talks, aqui diretamente dos estúdios da Conde TV. Repeat Talks, você sabe, é um episódio especial do Mais Que Condomínios, que é o programa que vai todas as quartas-feiras às 9h30 ao ar. A cada 4 Mais Que Condomínios tem um Repeat Talks. Hoje nós estamos com 2 convidados especialíssimos aqui, é o Ivan e o Léo, que vocês já conhecem, mas vocês só vão saber o tema depois da vinheta. Pessoal, estamos de volta aqui com o Repeat Talks, hoje com uma presença de 2 convidados super especiais. O Ivan Ferreira, que é o head da JAP Franchising. Isso mesmo. Ivan, se apresenta para o nosso público aí, fala um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até a JAP, o que é a JAP, dá um briefing aí para gente. Então vamos lá. É um prazer estar com todos vocês aqui, com um parceiro inclusive, né? Nós vamos falar cada um da sua empresa aqui, mas já temos uma ligação da Repeat, né, com a Decor Colors. A JAP Franchising é uma empresa formatada, criada pelo João Apolinário, que nasceu a partir de experiências que ele teve lá no Shark Tank, onde ele fazia investimento, né, em empreendedores, e franquia tem muito a ver com empreendedorismo, na essência, né? Eu até traduzo franquia, escrevi um capítulo de um livro, que me perguntaram de bate-pronto, né? O que é franquia para você? E de bate-pronto, eu não pensei, veio que a primeira coisa que veio na cabeça, né? Uma escola de empreendedorismo. Foi o que me veio à cabeça. Porque, de fato, quando eu olho para a franchise, eu estou aí no mercado, eu não vou entregar a idade, mas... É que você começou a trabalhar cedo, pô. Cedo, com 14 anos, é verdade, no McDonald's, né? Que é a maior franqueadora do mundo. Então, eu já operei diversas marcas grandes aí no mercado. E a JAP foi formatada a partir de investimentos que o João fez lá na Wise Home, que é uma franqueadora de automação residencial, que saiu lá do programa, da Sagrado Boulangerie, que é uma cafeteria com pães especiais, que também veio lá do programa, a Decor Colors, que nós vamos falar bastante, porque somos parceiros aqui, que é uma rede, né, de tintas especiais e a maior franqueadora lá do grupo, a W Rent, que é uma de locação de equipamentos, mais recente, que o João fez sociedade com o Semenzato, que é um outro tubarão do franchise, a gente estava falando um pouco ali fora. A Segmundi, que eram mentorados do João, se tornaram sócios deles, que é uma franqueadora de seguros. E essa eu não posso deixar de lado, a Polishop, que se tornou a queridinha do João, né? A empresa mãe. O João começou a trajetória dele, né, com a Polishop aí para varejo, também se tornou franquia esse ano e também estamos expandindo com franquia. E mais um braço lá na JAP Franchising, que é de consultoria em franchising, vamos falar um pouco disso aqui, que é de formatar franqueadoras que eventualmente possamos também investir ou não, né? Mas toda essa expertise nós estamos procurando também ajudar empreendedores a entrar nesse mercado de franquia. Muito bom. Estamos aqui com o Leonardo Urzi também,
que é o diretor da Repint. O Léo já é o nosso quarto apresentador aqui. Léo, conta um pouco dessa relação de vocês com a Decor aí, como é que isso aconteceu, como é que isso está andando. Eu sei que vocês têm uma sinergia muito boa aí, a gente estava conversando antes do programa. Sim, verdade. Primeiro é um prazer ter você aqui, Ivan. Esse bate-papo vai ser muito produtivo, tenho certeza disso. E a Repint foi a única empresa especialista em restauração predial que optou por expandir o negócio a partir de franquias também. Né? E num dos eventos da ABF, que é o maior evento de franquias aí que existe, nós nos encontramos lá. O Léo foi até o nosso stand lá, falou, tem muita sinergia, eu vendo tinta, eu sou Decor Colors, isso e aquilo, e nós já conhecíamos mais ou menos ali do mercado, porque foi praticamente quando estava surgindo essa questão da Decor. E aí, foi a partir desse momento, conversamos e aí estreitamos o laço para poder usar os produtos da Decor e oferecer para os nossos franqueados. Então, está uma troca muito bacana, uma troca bem interessante entre as empresas. Não, muito bom. Para quem não sabe, o Léo, que o Léo da Repint mencionou aqui, foi o inventor da Decor Colors, que foi lá no Shark Tank apresentar o produto e a empresa, e o João Apolinário, dono da Polishop, que é um dos Sharks, investiu na empresa e hoje virou esse sucesso todo. É isso, né? Maior investimento da história do Shark Tank até então. O Léo Arruda, né? Léo e Léo. O Léo se identifica muito com empreendedores, né? Então certamente devem ter começado a falar sobre o seu início, sobre a sua história e tal. E o Léo foi lá no Shark exatamente porque começou com um negocinho, e ele mesmo fala, né? Uma lojinha de tinta lá de 25 metros. Hoje tem uma loja em Itu com mais de 2.000 metros, uma loja gigantesca. E começou a fabricar produto. Queria fabricar tinta, né, para revender, sabe aquelas betoneiras amarelas que ficam girando lá, de concreto, de cimento, né? Resolveu fabricar tinta, aquela era a fábrica do Léo. Tem até hoje lá a betoneira. E teve sucesso com isso, que era com cimento queimado. Começou a franqueadora, inclusive, com um produto, monoproduto, na franquia de Decor Colors, de cimento queimado. Conseguiu vender para mais de 700 lojistas, até que chega o João vai lá no Shark Tank. O João gostou do projeto, pediu 8,5 milhões, o João fez uma proposta de 10 milhões para ele não ir pensar. Vale a pena vocês conhecerem lá o programa no YouTube. Não vai nem pensar, porque o Semenzato fez proposta, né? Acho que a Carol, mas teve mais um Shark lá, fez proposta. Quando ele ia pensar, porque no Shark você pode falar com o consultor e volta, né? O consultor vai dar alguma dica. Quando o Léo ia sair, o João falou, para você não ir nem pensar, 10 milhões e pra gente fechar negócio aqui, topo na hora, se tornaram sócios, mas parece tudo lindo, né? Depois, assim como aqui, né, tem os bastidores, né? Então, bom, fiz a proposta, vai fazer a tal da due diligence, né? Vai ver se tudo aquilo que foi apresentado é aquilo mesmo, tal. Aí o João vira pro Léo e fala assim, Léo, nós vamos sair de todas as multimarcas. Nós vamos expandir com franquia e o franqueado ainda vai pagar uma taxa de franquia e vai nos pagar royalty. Aí você imagine para um dono de loja de tintas, que é exatamente a cabeça dele virou um trevo, o contrário, né? Quem chega lá pagando para vender a loja dele é a fabricante, né? Que paga para ter o nome lá na fachada, não é o contrário, né? Aí o João quis inverter a lógica, né, do mercado e, todo o esforço que ele teve para 700 multimarcas, o João falou, não, vamos sair de todas e vamos começar com franquia. E o Léo queria desfazer o negócio, ele conta isso em vários episódios. Sim. Ele fala, ele é de Itu, né, ele veio em São Paulo aqui na nossa sede, voltou o caminho inteiro falando que eu vou desfazer o negócio, eu vou falar com a minha esposa lá, mas a gente vai desfazer, não vou fazer, esse cara é maluco, esse cara sabe vender air fryer, entende de air fryer, né, entende de outras coisas, de produto eletrodoméstico, de panela, né? Mas na de tinta não entende nada. Eu tenho que vender para multimarca, ninguém vai pagar para ter meu nome na porta lá, é o contrário, né? É a indústria que tem que pagar.
E aí passou o sábado, passou o domingo, refleti, eu falei, tá sabendo, eu acho que esse cara chegou onde chegou, deve ter algum motivo, né? Acho que eu vou deve saber alguma coisa. E foram nesse caminho e com 30 lojas franqueadas já faturava praticamente o que faturava 700 multimarcas, porque é um canal único, né? Dedicado, se esforçando lá com todos os seus diferenciais, fazendo marketing, e se mostrou uma decisão acertada. Nessa época você já estava, nessa época você já estava lá com ele. Eu cheguei exatamente no final de 2022, eles tinham já algumas franquias, mas ainda precisando de muita estruturação, né? Porque franquia tem muito investimento antes de se tornar, né, uma franqueadora de robusta. E eu cheguei lá no final de 22 e montamos a franqueadora de fato aqui no Centro Empresarial em São Paulo, onde é a sede da JAP Franchise, tem outras franquias lá também. E aí coloquei, né, o time de expansão, time de implantação, time de consultoria de campo, time de SAF, que é o Serviço de Atendimento ao Franqueado, time de marketing, time de produto, time de jurídico, time de TI. Investe-se, né, para ter uma franqueadora, né? Mas o negócio foi crescendo junto, os investimentos foram também acompanhando o crescimento da marca, que hoje tem mais de 600 franquias nos 26 estados, no Distrito Federal, e continuando investindo muito. Nesse momento, o João e o Léo estão lá na China, buscando inovação, vendo o que tem de novidade para trazer para o Brasil, para N negócios que eles investem. Muito bom. E, Léo, vou trazer um pouco para a história da Repiint. Como se deu essa parceria da Decor Colors e Repiint e quais os frutos que essa parceria está trazendo para vocês? Sim, bom, bacana. Como eu comentei, a gente se encontrou lá na BF, né? E foi a partir daí que começamos a flertar um com o outro. Eles apresentaram os produtos, já tinham produtos, uma gama grande, principalmente para o que a gente usa no dia a dia, né? E aí fomos conversando e a ideia era fazer uma parceria em nível nacional, né? Para onde tivesse franquias da Repiint, nós tivéssemos um atendimento da Decor, né? E as coisas foram acontecendo, a Repiint foi crescendo, foram entrando franqueados também na marca da Repiint, e aí foi ficando mais robusto ao ponto da gente conseguir uma negociação que fizesse sentido para os dois lados, né? Porque é aquilo, parceria boa, né? Inclusive na franquia, no franchise, parceria boa e franqueado bom, quando você tem os dois lados se ajudam e crescem juntos, né? E aí nós conseguimos fazer um trabalho aí junto a eles de nacional para poder ter um atendimento a preços diferenciados aí para os nossos franqueados. Inclusive, um dos diferenciais das nossas franquias é que a gente tem todos os fornecedores de materiais premium com a gente. E o franqueado, ele consegue os preços que a Repiint tem ao longo de 30 anos negociando com essas indústrias, né, com a Decor Colors agora, mas 30 anos o Engenheiro Paulo está no mercado negociando com os fornecedores. Então, o cara que entrou agora no mercado, ele já consegue pegar um preço de uma negociação que vem de muito tempo. Então, um dos nossos diferenciais é esse, que a compra ela é feita por nós para poder garantir que aquele produto seja o adequado para aquela obra e garantir o preço que o franqueado vai ter como diferencial até para poder fechar uma proposta melhor nos condomínios. Então, em relação à qualidade para a obra, também houve um benefício aí para os clientes da Repiint. Houve um ganho, um benefício muito bom mesmo, com relação à durabilidade, né? Então, as nossas obras a gente trabalha só com materiais de altíssimo padrão, primeiríssima linha, para que a obra tenha uma durabilidade maior, né? Então, para nós foi muito importante essa entrada da Decor aqui, que é um player gigantesco brasileiro, né, nacional, que a gente gosta bastante de trabalhar com o pessoal aqui e valorizamos muito o mercado brasileiro e as indústrias que estão aqui. Você passou que a Decor começou monoproduto, ou seja, uma franquia com produto só e era o cimento queimado.
Eu queria entender quanto tempo demorou para a transição para passar a ter vários e hoje quantos produtos ela tem? Menos de um ano, né? Acho que praticamente uma parte de 21, meio período de 2022 foi com cimento queimado, mas pode parecer, né? É monoproduto, é um cimento queimado, mas o Léo foi revolucionário inclusive nisso, né? O que era cimento queimado em 2021? Esse cinza que está aqui no chão era o cimento queimado, né? Aquele cimento cinza queimado. E o Léo já lançou de cara lá, tinha mais de 20 cores de cimento queimado, pronto, para você já levar nas cores. E um cimento queimado diamantado também, que até então ninguém tinha ouvido falar, que é um cimento queimado que, se você olhar lá, ele tem um brilho, né? Então, nisso ele já tinha um grande diferencial. As pessoas tinham que vir buscar lá porque só encontrava cimento queimado cinza nas lojas de tinta convencional. Então, por um período, enquanto não nos copiavam, né? E nós nadamos de braçada lá. Depois, óbvio, o mercado é dinâmico aí, vivo, tem gigantes nesse mercado, né? Nós encaramos aí multinacionais, né? Gigantes. E aí lançamos aí no final de 2022 a borracha líquida. Nós vamos falar sobre isso, provavelmente é um dos produtos, né, que a Repiint utiliza, que é uma tinta emborrachada, que o mercado atuava com tinta emborrachada, que nós transformamos em uma borracha líquida. Não é uma tinta emborrachada, é uma borracha líquida. Tinta emborrachada tem as demais marcas. Nós não economizamos na hora de montar a estrutura da borracha líquida para poder impermeabilizar fachadas, lajes, telhados, né, com uma cobertura que não tem igual no mercado. Hoje é o nosso carro-chefe. Hoje, você diria, o maior diferencial, é o produto com o maior diferencial do mercado? Sem dúvida nenhuma. E, inclusive, quando tinha borracha líquida, a tinta emborrachada, você não encontrava com facilidade em lojas de tinta. Você encontrava em lojas de material de construção, porque era para resolver um problema. Não era necessariamente para uma pintura, para resolver, né, fissuras, microfissuras ali, impermeabilização. Você achava mais em loja de material de construção do que em loja de tinta, efetivamente. E nós colocamos a borracha líquida numa loja de tintas especiais e com este conceito, né, depois, só respondendo a pergunta, depois nós lançamos quartzo mica, lançamos a tinta de alto rendimento, que chama rendimento total. É uma tinta para qualquer ambiente, mas com uma demão, muitas vezes, nós fazemos esses testes, né, no Instagram. O Léo tem mais de 3 milhões de seguidores, ele faz, eu não sei como ele arruma tempo para fazer tanto vídeo lá, botando a mão na massa. Então é uma tinta que praticamente com uma demão você resolve muita coisa. Ele faz a comparação nos vídeos, né? Uma tinta aqui, ó, dá 3 demão e ainda já não tem que dar mais demão. A rendimento total você vai lá e resolve com uma demão. Temos uma lavável, nós chamamos multilimpável, né? O nome da nova é multilimpável. Então, você vai numa escola, por exemplo, eu fui gestor de rede de idiomas, de escola de idioma. Às vezes, 2 vezes por ano tinha que pintar a escola. E imagine você com uma tinta de fato limpável, que você possa chegar lá, vai no meio do ano, em vez de pintar, simplesmente com uma buchinha, você vai lá e lava. Olha aí, demais, exatamente né? aí, a economia. Tinta para piso, a solução total, na mesma linha da tinta da borracha líquida, nós fizemos para piso agora, lançamos esse ano. Cimento queimado perolizado, né? Já que nos copiam aqui, a gente já inova ali, não à toa estamos lá na China, né? Já buscando inovação. Tem um produto que esse eu sentia na pele. Eu trabalho com expansão muito tempo, né? Muitos anos. Chegava num imóvel, via aquela umidade ascendente do chão, né? Do solo para a parede, eu já deixei de alugar imóvel muitas vezes. Porque achava que aquilo ali não tinha solução. Era arrumar e daqui 6 meses aquele negócio tudo pipocando. Nós lançamos um produto lá, chama Block Total. E não é só o nome que diz o que ele faz. Ele, de fato, foi desenvolvido para
bloquear a umidade ascendente. Então, onde você tem aquele problema, e tem muito, né, pipocando na base dos imóveis, você vai aplicar aquele produto e vai resolver o seu problema. Então, hoje tem uma gama de produtos bastante extensa. A borracha líquida ainda é o nosso carro-chefe, pelo benefício, né? Eu vou falar um pouco depois sobre essa parceria com a Repiint, porque está escrito ali, ó, especialista em restauração predial, né? Não em pintura. E isso tem muito a ver com o conceito da Decor Colors, né? O morador, talvez ele pense lá no prédio repintado, né? Que ele pensa na beleza do prédio do condomínio. Ah, que orgulho, né? Meu prédio aqui pintado mais bonito. Mas o zelador, não, o síndico, né? Que muitas vezes vai buscar a parceria de quem vai fazer, ele tem que pensar em solução, em resolução de problema e em benefício. A beleza é o resultado final lá, né? Ele está buscando uma solução para um problema. E a Decor veio para resolver problemas. A gente vai falar um pouco disso. Mas aí eu tô curioso agora, e aí eu queria que vocês falassem em relação a essa borracha líquida, a aplicação dela, os resultados que vocês estão tendo, né? Pra a gente entender um pouquinho melhor isso. Sim. Eu acho que dá para a gente puxar o gancho aqui da sua última fala. Tem muita tecnologia embarcada nos produtos, né? Tem a mão de obra que tem que ser bem qualificada para poder fazer a restauração da forma adequada, mas todo produto que a gente usa tem muita tecnologia embarcada. E é bem isso que o Ivan falou. Você está proporcionando uma solução para um condomínio, né? Não é só aplicou a tinta, tá lindo, tá maravilhoso, mas tem muitos benefícios ali, né? Então, acho que é bem importante isso citar para o pessoal da tecnologia que tem, depois que o Ivan vai poder falar para nós. Mas que tipo de superfícies que ela é aplicada? Em qualquer tipo de superfície. Nós, por exemplo, estamos pintando pela terceira vez o painel da Tomiotaki, ali no Anhangabaú. E a tinta que nós estamos usando é a borracha líquida. Essas tecnologias novas, a borracha líquida, já tem teste de toxicidade? Como que funciona isso para mim, por exemplo, quando você vai ter um pet, mencionou escola, imagina uma creche, é tóxico, isso não é tóxico, não tem problema? Nenhuma das nossas tintas são tóxicas. Essa tinta, a borracha líquida, é mais indicada para a área externa. A interna é a rendimento total, é mais para interna, porque ela busca principalmente a impermeabilização. Nós temos essa e temos a Aqua Shield, que é também hidrorrepelente, né, impermeável, mas com menos borracha, vamos dizer assim. Deixa eu só fazer um adendo. Você entendeu que não é tóxico, mas pelo amor de Deus, não vai se pintar de borracha líquida no carnaval. Não é essa a intenção. Avisar, né? Porque, não é tóxico, eu vou me pintar. Não é por aí. De Hulk, né? No carnaval. E principalmente para criança, né? Que a gente quer ter mais cuidado, né? A multilimpável foi desenvolvida para criança, né? Não tóxica. E, de fato, a criança pode ir lá, pode virar a parede dela, pode virar o quadro, a lousa dela, pode rabiscar à vontade, que a multilimpável foi pensada nesse problema, né, para a gente resolver com a solução da multilimpável. E, sim, muita tecnologia embarcada. O João fala muito disso, o Léo também, né? Você vai em uma loja de tinta, vocês como consumidores, puxem aí na memória. Você toma cuidado lá para não tropeçar nas latas, não é isso? Sim. Lata, né? E gente muito brigando lá pela linha de combate, né? Pelo preço, né? Chamar atenção lá pelo preço. O preço é importante, mas nós falamos aqui, me ajude depois a dizer quanto representa, né? O produto versus a mão de obra, né? Assim, muitas vezes o produto é o de menos. Percentualmente falando, tudo que você tem que preparar para fazer lá uma pintura. Então, nós não temos lojas de lata. Se for numa loja Decor Colors, convido vocês, nós temos a nossa flagship em Moema, na Avenida dos Bandeirantes, é onde dá para ver mais o conceito da marca. Mas qualquer franquia que tiver perto de vocês, visitem lá.
Você vai encontrar uma lata, a lata é decorativo. É o contrário, se você encontrar a lata lá é porque ele está procurando decorar o ambiente com a lata. Porque nós usamos nossas lojas para mostrar a transformação do ambiente, a solução do problema. Então, todas as lojas, sem exceção, você já vai chegar no estacionamento, já vai estar lá pintadas as vagas com a solução piso. Você vai entrar para mostrar essa questão da hidrorrepelência, do que estamos falando. Tem um local lá com telhas, por exemplo, de concreto, não é mais amianto, né, de cimento, para você borrifar a água com a borracha líquida e sem a borracha líquida, não precisa falar nada. Deixa o cliente ver o concreto, né, chupando a água ali, e não sai nunca ali, a água fica ali. E aqui você bate aqui o borrifador, a água, vê as gotinhas descendo até o chão, né? E mostra na prática que, ó, aqui você vai repelir a água de fato, além de cobrir microfissuras. Microfissuras, gente. Uma vez um cliente foi tentar fechar lá um descolamento de laje, né? Acho que ele jogou a lata inteira lá da borracha líquida e, infelizmente, não conseguimos resolver aquele problema, mas também não prometemos resolver esse problema. Meu Deus, exatamente. Gente, microfissuras, resolve. Ela está lá, e o objetivo dela é esse. E baixa temperatura. O Léo já fez teste, varia um pouco, né, de local e de tipo de telha, de baixar 7, 8 graus no ambiente. Gente, é muita coisa. Eu já vi mais, inclusive. Mas, né, para ficar aqui na média, 7, 8 graus você baixa na temperatura do ambiente. Então, imagina a diferença que esse produto não faz. Está sempre no sol, a vida do porteiro melhora muito. Ô, Ivan, eu queria te perguntar, porque assim, você colocou aqui a questão do início da Decor e onde a Decor está hoje. Eu imagino que vocês têm um projeto aí para ela crescer muito mais. Mas, assim, esse investimento que foi feito, né, pelo João, ela transformou um negócio incipiente, então, lógico, tinha 700 multimarcas e tal, mas, cara, hoje em dia é uma potência, uma marca absurda com uma série de inovações. Como você formata isso? É você que cuida disso? É seu time que cuida disso? Como que você desenvolve? Chegou lá o projeto para você. Putz, é uma fábrica de caneca, vamos colocar. Como que você formata esse negócio e para deixar com a cara também, porque principalmente essa questão da experiência do cliente, eu sei que é muito característica do João Apolinário, né? Na loja da Polishop é a mesma coisa, você entra e você experimenta o produto, você experimenta a solução, né? Como é que você deixa qualquer negócio com a cara de vocês, assim? Como nós temos uma formatadora lá de franquia, né? Não tem alguns passos, e tem mesmo um checklist lá para a gente avaliar se um negócio é franqueável, chama análise de franqueabilidade. Não sei se o João fez isso quando fez parceria lá com o Léo, certamente não é executivo, né? O executivo sou eu, né? Ele é empreendedor, né? Empreendedor é visionário, né? Ele vê o que nós não vemos. Eu não vejo o que o João enxerga. Já trabalhei com outros visionários, eles enxergam lá na frente, você está aqui fazendo análise de franqueabilidade, né? E ele já está enxergando aonde aquele negócio pode estar. Mas quando peguei a Decor, a gente já acreditava, já era uma franquia, precisava reformatar algumas coisas, porque faltavam algumas linhas de suporte lá e hoje isso está bem resolvido. Mas tanto para a Decor como para os outros negócios do grupo, ou de negócio que vem de fora, aí o Neander é o sócio lá da consultoria em franchise, é o sócio lá do João, e ele quem faz essa análise de franqueabilidade. E o que nós vamos olhar? Não vou falar dos 10, são muitos itens para você olhar, mas, por exemplo, tem que ser um negócio escalável. Então, nós já imaginávamos com a Decor Colors ter mais de 1.000 franquias. Por que escalável? Na grande maioria, né, das franqueadoras, assim, para o negócio atingir um ponto de equilíbrio, tem que ter 50 franquias. Então, a franqueadora
vai ter que os sócios ali injetarem dinheiro por algum tempo, né, até conseguir fazer aquele negócio ser financeiramente viável. Então, tem que poder ser escalável, replicável. Então, estou montando, vamos dar o exemplo do McDonald's, que é o que acho que todo mundo mais conhece, né? Pô, quem viaja pelo mundo vai ver alguns diferentes de produto, né? Porque é paladar e tal. Mas você vê o M dourado lá, você já sabe o que você vai receber, né? Na dúvida, eu vou comer no McDonald's, você já sabe. Pizza Hut, KFC, né? Então, um negócio replicável. Tem negócios muito bacanas. Nos procuraram aí alguns empreendedores de um negócio que eu achava incrível, um restaurante temático. Incrível. Replicável. Não consigo colocar esse restaurante temático lá em Teresina, no Rio Branco, em Manaus. Difícil, é difícil você replicar. Imagina, tem um restaurante do Harry Potter, tá aqui, eu ponho em São Paulo, ponho no Rio, mas assim, até onde eu consigo replicar aquilo, né? Então, replicar é a essência do franchise, tem que ser facilmente replicável, tem que conseguir manter o padrão. Difícil cópia. Então, se eu monto lá uma Decor e daqui a pouco começa a Stone Color, a João Color, a Maria Color, até tentam, né? Mas eu tenho que saber Você tem que ter seu diferencial, né? Eu tenho diferenciais que possam, de certa forma, diferenciar e bloquear um pouco essa cópia, né? Vão copiar o seu modelo, eu vou me diferenciando, vou buscando inovação e tenho sempre que estar um ponto. Então tem que ser difícil copiar, não é que incopiável, mas tem que ser difícil copiar, que te cria a tal da barreira de entrada, né? De alguma forma ali. Marca, você fala, mas já começa com marca? Não, não começa com marca. Mas a marca tem que soar bem para você que quer fazer uma expansão com alta capilaridade. Vocês já chegaram a assistir um filme do McDonald's que chamava Fome de Poder? Sim. Recomendo, é um ótimo filme para empreendedorismo, que na verdade o nome do filme é The Founder, tá? Colocaram aqui no Brasil Fome de Poder, deram uma desconfigurada na mensagem lá, mas é o fundador. Ele no final, né, em resumo, no filme, ele não era o fundador do McDonald's, era o Ray Kroc, né, ele não foi o fundador, ele não era um McDonald's no sobrenome, mas ele fez de tudo para praticamente tomar, né, o McDonald's dos irmãos McDonald's. E no final um dos irmãos pergunta para ele, cara, mas nós passamos tudo para você podia replicar isso, né, no seu negócio. Ele vira e fala, mas imagine o meu negócio assim na fachada chamado Crocs. Crocs não soa bem. McDonald's é épico. É isso que é essa frase que ele usa no filme lá, né? McDonald's é épico. Então a marca, né? A marca, você vai imaginar, vai para o mundo inteiro, a marca meio que tem que soar bem em todos os lugares. Estrutura financeira. Pô, preciso ter 40, 50 franquias para começar a ver a cor do dinheiro. Financeiramente está bem equilibrado. Muito importante, o modelo financeiro de uma franqueadora tem que ter dinheiro para todas as partes. Pode parecer óbvio, mas não é. Porque você tem o franqueador, você tem muitas vezes o fornecedor do franqueador, porque muitos franqueadores não são fabricantes do produto. Pega uma rede de açaí aí, a maioria não fabrica o produto. Tem um fornecedor do açaí, a franqueadora, o franqueado e o cliente. Ficou dinheiro aqui, da fábrica para a franqueadora, da franqueadora para o franqueado, do franqueado para o cliente. Olha a cadeia de impostos para você ainda conseguir ter margem lá na ponta. Então, financeiramente, esse negócio tem que estar estruturado para todo. Mas aqui no Brasil é tão tranquilo o imposto, né? Mas muito tranquilo o imposto. Então, e na análise de franqueabilidade, um dos pontos que muitas vezes não levam em conta, mas eu particularmente, talvez algumas consultorias não achem ou não coloquem isso, mas eu acho muito importante, é o perfil do franqueador, a questão cultural. Você fala, mas o que tem a ver a cultura com o cara que vai ser franqueador? Porque esse é um pouco difícil de mensurar, né? Cultura.
né? Algo tangível. Mas perfil, né? Você pode ter um perfil como empresário de não querer ter sócios dividindo decisões com você. Você pode ter sido picado no passado lá, já tive sócio, eu não quero mais ter sócio, eu quero ter um negócio que eu tomo as decisões, eu acerto, eu erro, mas eu não quero mais dividir decisão com os outros. Então não vá ser franqueador. Sim. Não vá ser franqueador. Você fala, mas você não é dono da marca? O franqueador não é dono? Ele não toma as decisões? Ele é dono. Ele toma decisões? Ele toma decisões. Mas você começa a ter lá uma série de parceiros lá na ponta, né? Nós chamamos até de sócios, né? De certa forma, que vão influenciar as suas decisões e conflitos vão acontecer. E aí você tem que saber como você gerencia esses conflitos. E tem perfis e perfis. Tem gente que gosta de gerenciar conflito, eu gosto. Por isso eu trabalho com franchise. Senão não estaria no franchise. É conflito o tempo inteiro. Tem até a história do McDonald's, né, Ivan? Que um franqueado do McDonald's inventou o Big Mac, né? Porque eles não deixavam tirar daquele padrão, né? Isso. E o cara pedia para vender um sanduíche diferente e o franqueador falava, não vou vender, não pode. Ele inventou o Big Mac. Ele peitou a franqueadora. E até nisso o franchise é incrível, né? Quando eu falo que o franchising nem olha... Toda a essência que o franchising tem, ele traz empreendedores para o negócio que se tornam, em algumas frentes, melhor do que o franqueador. É isso. E o franqueador que sabe aproveitar isso, pega carona nisso. Não tem que brigar com o franqueado, porque tem que pegar o que esse franqueado tem de melhor. Eu já tive franqueado que era diretor de sistemas da Oracle. Pô, eu pus esse cara no comitê de tecnologia da franqueadora, de graça. Exato. Diretor da Oracle. Eu pus ele no meu comitê para ver o meu sisteminha de frente de cara. Ele pagou para entrar no negócio. Ele pagou para entrar no negócio e você colocou ele... Espero que ele não esteja me ouvindo. Obrigado pela cooperação. Diretor de marketing da Coca-Cola, da FEMSA. Já foi meu franqueado. Pus ele no comitê de marketing da franqueadora. Eu vou perder uma oportunidade dessa. Diretor de RH de empresa de Unilever. Pô, vou pôr ela no meu comitê de gestão de gente aqui. Né? Tem que aproveitar o franqueado da melhor forma. Agora, a gente estava conversando nos bastidores e você comentou que nem todo negócio vale a pena virar franquia. Dá para virar franquia. E quais as opções? Boa, ótima pergunta. Canais, né? Quando a gente fala de análise de franqueabilidade, nós na JAP olhamos para saber se aquele negócio é franqueável, olhamos 10, não passei 10 aqui, vai ficar chato, mas os principais, e às vezes chegamos à conclusão que pode ter outro caminho, né? O importante é como você escala. Franquia é um canal de venda. Sendo bem simplório, o que é franquia? Franquia é mais um canal de venda. Mais um canal. Tem outros canais? Vários, né? Licenciamento, né? É um canal. Licenciamento de uso de marca. Concessão de uso de marca. Falamos em concessionária de veículo, né? O nome já diz, concessionária. Postos de gasolina não são franquia. Olha que legal, né? A loja de conveniência é franquia. A MPM, a BR Mania, a Select são franquias. E às vezes um franqueado é o dono do posto. Às vezes não. E ele é franqueado da MPM, mas não é franqueado da Ipiranga. Ele tem um contrato lá de concessão de uso de marca, às vezes até de licenciamento, dependendo qual é a bandeira. Você tem representante comercial. Você tem no ramo de imobiliária, né, tem o corretor lá que se torna, né, um representante local. Esses são os canais. Aí literalmente você colocar numa balança mesmo os prós e os contras de cada modelo. O franchising tem vários prós, mas tem alguns contras também. Ele tem uma lei de franquia que, se não me engano, é de 94, depois renovada agora em 2019, que é muito rígido, mas muito rígido. Vou citar alguns exemplos aqui dessa rigidez. E
Porque às vezes seu negócio não está pronto para seguir todas aquelas regras que a lei exige. Talvez seja melhor começar com outro modelo que pode até vir a se tornar uma franquia no futuro. Mas quando você estiver preparado aqui como franqueador, se não está preparado, às vezes não, concede a marca, faz um licenciamento, vai aprendendo a operar, e acho que talvez agora o franchising é o meu melhor caminho. Mas tem outros modelos, né? O franchising exige que você... Por que foi feita uma lei de franquia, tá? No Brasil, né? Aqui você vendia franquia em feira. A Embi, no Expo Center Norte, majoritariamente feiras espalhadas pelo Brasil. Tinha os ótimos franqueadores, que estão aí até hoje, né? Boticário, Iasig, que foram os precursores aí do franchise. Mas tinha aqueles que não eram, tão, como em todo negócio, né? Que não eram as melhores pessoas para você fazer negócio. O que acontecia numa feira de franquia? O cara chegava lá, gostava do negócio, assinava lá o contrato, pagava a taxa de franquia em cheque, né? Olha só. Cheque era um negócio que se preenchia. É bom explicar. É bom explicar, né? Preenchia num papel, tinha um logo de um banco, dizia lá, sei lá, 50 mil reais. Aí você pegava esse papel, ia no banco, conseguia. Se a assinatura tivesse torta, não Não passava. passava, era uma burocracia, exatamente. E o cara pegava os cheques da feira de franquia, a feira era num sábado, né? Aí ia na segunda-feira, ele descontava todos os cheques e sumia. Nossa. Isso aconteceu algumas vezes. Aí o bom franchising se reuniu na época, foram lá, conseguiram aprovar uma lei em Brasília que, você tem que ter... Você não pode fechar negócio em feira, por exemplo. Você tem 10 dias, no mínimo, entre a sua apresentação e a entrega do seu, chama circular de oferta de franquia. Tá aqui, me conheça. Aí você entrega lá seu F, né, a circular, no mínimo 10 dias, no 11º, se o candidato quiser assinar, aí ele pode assinar, mas ele teve no mínimo 10 dias para tirar a dúvida, perguntar, no mínimo 10. Exato. Pode ser 20, pode ser 30, pode ser um ano, no mínimo 10. Lista de franqueados, todos, com nome, telefone e contato. Então, vou ligar para o franqueado para saber como é que é essa franquia. Inclusive os que fecharam. Lista de ex-franqueados. Ex-franqueadas. Fechou por quê? Por que você saiu da rede? O cara pode falar, cara, não era pra mim. Sim. Eu mudei de cidade. Então, não, essa franqueadora era uma droga. Eu achei que ele me prometeu uma coisa, era outra. E aí o cara vai tirar as conclusões dele. Vai falar com o que fala bem, com o que fala mais ou menos, com o que fala mal. E vai tirar as conclusões dele. Lista de processos contra a franqueadora. Balanço patrimonial da franqueadora de 2 anos. Entre outros. São 22 itens. Então, você quer ser franqueador? E o licenciamento? Estou pronto para ser franqueador, né? E o licenciamento e a concessão? São mais fáceis? Ou seja, são menos burocráticos? Eu diria menos burocrático porque ele tem lei, né? Tem que rege o contrato de licenciamento, então o Código Civil. Então ele vai um pouco daquilo que você colocou no contrato. Então o que o meu licenciamento diz? O que é mais comum a gente ver em licenciamento aí, assim? Licenciamento da Disney. Posso usar aqui o Disney, o Mickey. E você tem que aplicar o Mickey com essa cor, desta forma, nesse tamanho, nesse preço, eu vou te cobrar o royalty de X para você usar o Mickey. Só pode usar em camiseta, assim. Pronto. Você, licenciador, define as regras. Quem está comprando, olha, um leigo ou um advogado lê lá, consigo seguir essas regras, acho que vou ter benefício. Da mesma maneira, eles têm que ser escalonáveis, tanto para o licenciamento, quanto para a franquia, quanto para concessionário. O licenciamento não necessariamente precisa ser escalonável, né? Você tem licenciamento de coisas no Brasil de mangá japonês, que é bem específico para um nicho muito específico. Vendo ali na Liberdade. Consigo vender ali. Já não consigo vender em outra praça. Então, quando a gente vai falar de escala mesmo, geralmente o franchising é o melhor caminho, porque você tem
você está cedendo a sua marca, né, quase, como eu disse, quase que para um sócio lá te representar. E eu quero ter atributos aqui como dono da marca que me permitam cobrar esse cara, que não desvirtue minha marca. É o quanto você quer ter de controle também. Eu diria assim, a franquia é aquela que também quer ter mais controle. O licenciamento é possível controlar? Você pode escrever. Quando começa a controlar demais no licenciamento, o mercado já chama isso de franquia light. E já tem jurisprudência para olhar e falar, isso aí não é licenciamento. Isso é franquia. Então, uma das coisas principais é ingerência. Tá? Se for um dos itens. Tem alguns, mas um dos itens em franquia, você comete ingerência. Você define o preço. Você define quanto, até você sabe até qual vai ser a margem de lucro, né, do cara na última linha. Você só não pode trocar regras. Ele entra, você não pode mudar o modelo financeiro no meio do jogo. Tem que ser o que estava escrito lá na circular de oferta de franquia. No licenciamento, um dos itens principais é que você não pode cometer ingerência. E aí, às vezes, você não pode definir tanto quanto ele vai cobrar lá na ponta, quanto vai ser a margem final. E aí, o controle, se você não é um franqueador, você perde um pouco desse controle. Ô, Léo, você que meio que concebeu a história da franquia da Repinte, né? Ouvindo toda essa aula aqui que ele deu pra gente, né? O que fez vocês terem essa ideia, serem pioneiros nessa história de franquear um produto, um serviço, né? Que é um serviço tão específico e tão detalhista assim, né? Qual foi o insight que você teve? Falou, pô, cara, eu vou colocar alguém na ponta da linha para ser meu franqueado. Sim, o insight foi principalmente a dor dessa prestação de serviço, né? Porque empresas de qualidade nesse segmento são pouquíssimas. Aqui em São Paulo. Aí você expande. Deixa eu ver um pouquinho aqui, Belo Horizonte, vamos ver em Minas, vamos ver Salvador, Bahia. E aí você começa a olhar os estados, todos eles são carentes de mão de obra. Todos eles são carentes de empresas especializadas no segmento. Então, desde 2017, esse negócio não está acontecendo, foi em 2022 que é o que a gente fala, mas desde 2017 está planejado o processo de franquias, né? Então, o plano de expansão da empresa foi baseado através das franquias, né? Então, desde 2017 a gente escreveu, falou, agora em 2020 vamos fazer acontecer. Veio a pandemia. Veio a pandemia em 2020, que aí fez com que a gente só postergasse um pouco. Mas o principal foi a dor. E essa dor que a gente vê nível nacional veio para a gente poder falar, olha, nós somos especialistas nisso, sabemos o que fazemos. O engenheiro Paulo tem mais de 30 anos só fazendo restauração predial. Então nós nos sentimos confortáveis em franquear o nosso negócio e expandir a marca. Tanto que para a gente, qual foi a ideia? Eu quero atender o cliente mais perto. Então temos uma franquia em Guarulhos, por exemplo. Pô, você de Guarulhos, prefere ser atendido por alguém de Guarulhos ou por uma empresa que está ali na Santa Cecília? Eu tenho um atendimento em Guarulhos. Tenho como te atender mais rápido. Tenho como te atender melhor estando mais perto de você. Então, por isso que eu estou falando para vocês, dê uma oportunidade para as nossas franquias que vocês vão ver. Você só tem a ganhar com isso, porque é dupla garantia que eles têm, entendeu? É garantia dobrada, porque se o meu franqueado tem um contrato de franquias com a gente que ele tem que obedecer, e é rígido. Como o Ivan falou, é muito rígido o contrato de franquias. E nesse caso, nós quisemos ter controle do nosso negócio, porque é mão de obra, é material. Então, para você comprar um material ali na esquina e batizar a tinta é rapidinho. A gente sabe disso. Então, para a gente ter o controle total dos processos, precisou ser uma franquia. Para estar mais próximo, para atender com qualidade, e você vai ter dupla garantia, com certeza, de que o seu projeto vai ser entregue. Então, se alguém falar para você,
olha, você vai ser atendido por uma franquia da Repint. Fique feliz porque você tem o dobro de chances de o seu projeto dar certo. Pode ter certeza disso. Ô, Léo, e qual é o cuidado de vocês para escolher os franqueados? Como é que isso funciona, esse processo? O pessoal bate na porta e fala, eu quero abrir uma Repint, né? Todos podem ter uma Repint, todos que quiserem e tiverem vontade de trabalhar. Esse é ponto pacífico. Só que nós criamos o projeto com um público-alvo definido, que são engenheiros civis ou arquitetos. Por quê? São profissionais que estão no segmento, que é um segmento muito específico. Então, se a pessoa está dentro desse segmento, fica um pouco mais fácil de você fazer a gestão da franquia, da pessoa entrar no negócio, ela vai estar um pouco mais pronta. Então, o público-alvo são engenheiros e arquitetos, até porque eles podem assinar como responsáveis técnicos por aquela empresa. Não é a Repint que assina, eu sou o responsável técnico da Repint. Não sou eu que assino pelos franqueados. São os franqueados que assinam as próprias obras. Como eu dei o exemplo de Guarulhos, a Fernanda é arquiteta. Ela veio de outra empresa do segmento. Já trabalhou no segmento há 3 anos antes de encontrar com a gente. E aquilo que o Ivan falou, ela já agregou coisas para a gente no nosso segmento que a gente transformou em melhoria. Assim como a Cristiane, que veio da área da saúde, que é lá de Sorocaba, tem de Sorocaba e Campinas, mais as regiões ali, não dá para falar todas, mas os 2 principais polos de atendimento, 3, Sorocaba, Campinas e Indaiatuba, que a Cristiane era terapeuta ocupacional e o esposo dela era do ramo de pintura. A Cristiane, da área de saúde, já trouxe melhorias para a gente. Então, assim, foi algo que a gente planejou com muita minúcia, para poder se aventurar aí no mercado, se aventurar entre aspas, porque a gente sabe que é um negócio que ia dar certo. E está dando certo. Aos poucos, a empresa está evoluindo, os franqueados estão entrando, o perfil é esse, preferencialmente, mas quem quiser entrar no modelo de negócio da Repint, é só você ter vontade de trabalhar, porque todo o resto nós vamos fazer juntos acontecer, pode ter certeza. Vai fazer uma faculdade de engenharia e uma de... A Cristiane e a Fernanda que já vieram aqui, né? Exatamente. Aliás, um abraço para elas, né? Pessoas assim muito, muito legais, competentes, né? Que estiveram aqui no programa e trouxeram bastante informação valiosa. Mas eu queria aproveitar que, infelizmente, o tempo está quase terminando. Eu queria que você mencionasse uma outra franquia, além da Decor. Ele falou alguma coisa. Mas foi muito... Não, eu fiquei meio curioso com isso daí. Além disso, quando a gente estava antes de começar nos bastidores, ele mencionou uma outra que eu queria escutar um pouquinho, que também tem muito comida, a ver com a gente. aposto. Não é de comida, não é de comida. É algo que ajuda Alocação, com né? equipamento, mas não era equipamento de comida. Alocação de equipamentos, Então, tem alguns negócios que também, né, tem ligação aí com a Repint, com o mercado de construção civil, um mercado que também fui ter que entender, né? Eu vinha de alimentação, eu fui head de KFC, Pizza Hut, vinha muito de alimentação, de redes de idiomas também grandes, e entender esse mercado de construção com a Decor Colors, né? Inclusive o perfil, né, que você falou, nós também temos, quem é da área de construção civil, geralmente, no ramo de tintas, né, costuma se identificar bem, mas uma das melhores franqueadas que ganhou prêmio na convenção recente nossa lá, ela tinha uma loja de roupa, ela trabalhava, aliás, como gerente de uma loja de roupa, e o pai dela resolveu, falou, eu gostei dessa franquia de tinta, vou montar uma para você. E ela se tornou a franqueada mais reconhecida e premiada da marca, tem mais do que uma loja já, tem 3 lojas, e deve estar indo para a 4ª lá. Pegada comercial, né? Ser pintor ajuda, ser arquiteto ajuda, mas no final das contas vender, né? Como é que eu falo dos benefícios e da solução para resolver problemas, e o comercial é o melhor. A WRent é uma franqueadora que também passou lá pelo Shark Tank, né? O Luciano é um dos sócios. Lá ele chamou tanta atenção, locação de equipamentos, né? Tem alguns players de locação de equipamentos robustos também aí no mercado, mas que também te mostra o tamanho do mercado e as oportunidades que tem aí. A WRent era aqui de São Paulo, tá sede lá em Santo André,
e faz locação de equipamentos. Ela tem 3 tamanhos, modelos de negócio, com investimentos aí a partir de 400 mil, mais ou menos, que começa por locação de andaime, que é o que mais buscam, né? Todo mundo precisa de um andaime em algum momento, seja na sua casa, seja em prédios, seja em grandes construções. E andaime é um caos que você não tem onde guardar, então você precisa alocar de qualquer jeito. Exatamente. E betoneiras para fazer concreto, aquelas plataformas elevatórias, guindastes, dependendo de Santo André, ali é bastante preparada para grandes projetos, e praças menores, tem uma franquia em Ribeirão Pires, né, um pouco menor, tem equipamentos mais voltados para o tamanho daquela praça, efetivamente. Tem oportunidade, essa franquia tem 6 franquias, começou praticamente agora no final do ano, e está com expansão aberta para o Brasil inteiro, e bastante procura, né, porque também um dos nossos concorrentes principais já está capilarizado pelo Brasil inteiro, já nem pode abrir mais em muitas das praças principais, então também te gera ali uma oportunidade, porque acho que é só olhar, né, quando você fala, esse mercado de locação de equipamento é bom, cara, se a gente descer aqui, sair ali na Faria Lima, né, e dermos uma olhadinha para a esquerda, para a direita ali, você vai ver, né, vai olhar para Rebouças aqui, né, que virou um Canteiro de obras. Canteiro de obras, basicamente. canteiro de obras, quem não é de São Paulo aqui, né, nós estamos na Faria Lima, aqui tem uma avenida que chama Rebouças, sobe para a Avenida Paulista, que todo mundo... É que eles aproveitaram que a bolsa já não andava, já era o trânsito parado. Já para aqui, Põe mais calçadão. prédio, aí tá tudo certo. E vamos por Transforma em 100 calçadão. vagas, inclusive, e aí não vai atrapalhar muito o trânsito, tá? Então você olha, mas não é só em São Paulo, né? Eu viajo, nós abrimos franquia, quer ter mais franquias, eu fui lá abrir uma Polishop em Sorriso, no Mato Grosso. Pô, lá chegando, eu olho para cá, quarteirão, obra ali, salão comercial, aqui subindo prédio, ali fazendo condomínio. Então, já vejo uma W-Rent ali. Você vai com a cabeça fácil, né, multibandeira. Já, né? Multibandeira, E de exatamente. repente vai ficando feliz na vida com isso. Inclusive negócios entre as marcas, né? Um franqueado da W-Rent já me procurou para falar de Decor Colors. Franqueado de Decor Colors já me perguntou sobre a W-Rent quando me viu falando da W-Rent, porque é um negócio que tem certa sinergia. A de seguros também, que ele comentou, né? O negócio de seguro é home-based. A Decor Colors tem um modelo home também. A Decor Colors tem 5 modelos de negócio. E a gente olha muito para o tamanho da praça para saber que tamanho de investimento o franqueado tem que fazer lá. Uma loja maior, com aluguel maior, dependendo, né? Guarulhos, comentou, uma praça gigante, só pode ter loja lá, tamanho Guarulhos, né? Mas tem cidade que é menor do que 6 mil domicílios, que é o que a gente leva muito em conta, né? Da classe A, B, C1, que usa software de geomarketing para expansão de todas as marcas, né? Não dá para achar que sabe tudo num país desse tamanho. Então, municípios com menos de 6 mil domicílios ABC1, pode ser um home, que é alguém que não vai ter uma loja física, ele vai nos representar lá. Mas aí, como eu sou franqueador, eu não pus um representante comercial, pus um franqueado home, que tem um contrato adaptado para o modelo home. Eu não exijo que ele tenha loja, eu não exijo algumas exigências, eu não faço. E o mais legal é que também para nós era um teste do mercado. Muitos começam como home e montam a loja. Então não foi o contrário, né? Eu fazendo o cara fazer um investimento sem ter certeza que aquela praça pode suportar, sei lá, uma loja mesmo pequena, né? Mas de R$2.000 lá de aluguel, mais um funcionário. Não. Deixa ele nos representar com essa pegada comercial. O cara mostra que ele não para só naquela cidade, ele pega a cidade pequena aqui do lado, a de lá, quando soma, vira uma cidade Era um belo negócio. de médio porte, aí ele abre a loja e atende essa cidade, aquela outra, e expande o negócio. Então, inclusive, entre as marcas, nós damos liberdade para o nosso time de expansão das multimarcas lá, né? Quando não tem oportunidade com uma marca, poder falar que tem outra marca e passa o contato para o consultor de expansão daquela outra marca, porque pode ser que saia negócio a partir daí. Muito legal. Pessoal, infelizmente o papo está muito bom, mas está acabando o nosso tempo.
já virou um jargão, né? Todo programa a gente acha que devia ter mais tempo. Ivan, eu queria que você desse os seus contatos aí para quem quiser fazer contato, quiser procurar franquia, quiser entender um pouco mais o negócio e também deixar uma mensagem final aí para os nossos telespectadores aí. Legal. Bem, a Decor Colors, todas as marcas têm, né, no seu site da marca, costuma ter lá um / seja um franqueado, né? Então você vai lá, decorcolors.com.br / seja um franqueado, tem toda a nossa apresentação, inclusive com esses modelos de negócio e seus investimentos respectivos, e prontos para marcar uma reunião e atender o candidato. Tem até o WhatsApp lá, se quiser chamar um consultor direto lá, nós estamos lá pronto para falar com os candidatos. Agora, para todas as marcas, tá? A franquia é um processo seletivo, né? Se alguém fala que está vendendo uma franquia, você já levanta aí a antena e o alerta, porque, na minha opinião, não se vende franquia. Você escolhe um parceiro, né? É um processo seletivo de mão dupla, né? Porque tem processo seletivo que é só um escolhendo, né? No caso da franquia, é você escolhendo o melhor franqueado para representar a sua marca e o franqueado avaliando você e os seus concorrentes ou outras franquias que tem no mercado. A Polishop, vocês não me deram o gancho aí, a Polishop é a marca mais querida da JAP, né? Brincando, né? O fundador João Apolinari começou no varejo com a Polishop. A Polishop está com um projeto de franquia também para o Brasil inteiro, mais voltado para a loja de rua. Tem muita oportunidade, as lojas de shopping são da franqueadora, a maioria, da própria marca, né? Porque os custos de shopping nós suportamos. As lojas até operam em shopping, mas até um certo custo de ocupação, que nós chamamos. Mas nosso foco está em rua e as nossas lojas de rua estão indo muito bem. Você chega lá, falei em Sorriso, né? Você bota lá, abre uma Polishop em Sorriso, foi um evento a inauguração. Eu fui lá, assim, foi o prefeito, o subprefeito, o vereador, e a loja está um grande sucesso. A gente tem muita oportunidade com a Polishop. Também, polishop.com / seja um franqueado, está lá no site. Segmundi, que é de seguros também. Busquem lá por Segmundi / seja um franqueado. W-Range, para não ficarem com ciúme, vou ser bem rápido aqui, tá? Mas W-Range, locação de equipamentos, né? Também no site da marca / seja um franqueado, todos seguem a mesma regra. A Wise Home é automação residencial. Se você quer conectar a sua casa pelo celular, ligar qualquer coisa que você precisar em casa, no escritório, né, numa academia, você entra lá, Wise Home / seja um franqueado. E não perguntar, mas é café, né? Boulangerie, que é a Sagrado Boulangerie, que fica em Alphaville ali. Essa tem uma grande demanda, né? Todo mundo é um bom negócio, mas todo mundo acha que vai... A primeira coisa quando pensa em montar um negócio, geralmente é um café. E não que seja ruim, tá? Mas não é tão fácil tocar alimentação, tá, gente? Mas, sem dúvida, tem muita oportunidade, né? Porque você pode ter um café perto do outro e tal. Qual o diferencial, né? Exatamente os pães artesanais, né? É um café, mas que você pode levar os pães para casa. Você foi lá comer um croissant, ele te serviu lá, você passou a manteiga, adorou o croissant, quer levar 6 croissants para casa. Aí pediu um lanche lá, uma baguete, um ciabatta com recheio, peito de peru e tal. Nossa, que delícia! 8 ciabatta, leva para casa. Então, e só produto de fermentação natural, né? Farinha importada, um produto de... E esse ainda não abriu lá em Sorriso? Esse ainda não. Mas fica aí, fica aí. E dentre os próprios parceiros e franqueada da Repinte também, viu? Se não conseguir mais expandir com a marca, que não tiver mais oportunidade lá, já tá tomando conta do seu território lá, de repente cabe lá uma Decor, uma Polishop, uma Segmundi, e vice-versa. Exatamente. Muito bom. E Léo? Peraí, faltou os contatos dele. Não, ele passou. Não, ele só falou seja um franqueado. Tem um vou passar meu Instagram. Meu Instagram é Ferreira Ivan Marcos, né? Meu contato no Instagram. No LinkedIn também, que eu tenho bem mais seguidores no LinkedIn do que no Instagram. Também é o mesmo, é Ferreira Ivan Marcos. Através do meu perfil,
eu conecto vocês com qualquer marca e com o time lá. Léo, e para ser um franqueado Repiinte, como é que faz? E já aproveita e deixa o seu recado final. Você já sabe o script. Com certeza, gente. Estamos entre amigos aqui. Obrigado por hoje, Ivan. Obrigado pela sua vinda. Foi realmente uma aula. Foi. O pessoal vai gostar muito, tenho certeza. Para ser um franqueado da Repiinte, repinte.com.br, também seja um franqueado. Lá tem basicamente as informações necessárias para que você possa fazer o contato e aí o nosso consultor te aciona para poder conversar, explicar como funciona o modelo de negócio. Nós buscamos parceiros de negócio para a vida, não apenas pelos 5 anos que a gente tem de contrato, que é o previsto, tá? Então, a nossa busca são por parceiros e praticamente sócios, como o Ivan falou, que é o nosso modelo de negócio, foi formatado para que fosse dessa forma. Então, dê oportunidade para a gente, vamos juntos, porque tem muito mercado nesse Brasilzão para a gente desbravar. Ivan, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu fiquei com umas 1915 perguntas que eu não consegui fazer porque não deu tempo. Falar aí fora do ar. Léo, obrigado por participar de mais um programa aqui com a gente. Sem vocês, a Repiinte, nada disso seria possível. Eu que agradeço. Deixar aqui um recado que o Renato pediu para eu falar logo depois do break, eu esqueci. Curta, comente, compartilhe aí nesse programa. Informe o que vocês estão achando, o que vocês querem ver, ou para que assuntos vocês têm mais interesse, que a gente vai fazer o programa para vocês. E a gente se vê a semana que vem, a partir às 9h30 da manhã. Um abraço. A Repiinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repiinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.